Aleluia, Pai do Senhor, meus irmãos. Aproveitar que os irmãos estão de pé, Mateus capítulo 16. Oh, aleluia. Glória a Deus, que bênção, grupo de louvor. Muito obrigado por nos conduzirem nesse momento de adoração tão precioso. Bênção pura. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 18, né? Um texto muito conhecido que diz assim para os irmãos, para nós, para mim. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? E respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, pode sentar, nós vamos estar discorrendo esses poucos versículos. Eu queria falar hoje sobre o Jesus, que é um propósito universal para todos nós, né? Que abriu essa porta a toda a humanidade, essa porta que nós cantamos aqui. Hoje, na realidade, se eu não pregasse, os louvores já pregaram bastante hoje. Glória a Deus pela escolha dos louvores. Mas esse trecho da palavra que é muito conhecido de nós, eu acho que todos nós já ouvimos essa frase, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós gostamos disso, né? Porque é uma realidade boa para nós sabermos que estamos guardados e protegidos. E a palavra começa dizendo, né, que ele estava em Cesareia de Filipe, só para trazer aqui um contexto assim, histórico e geográfico. Né? Cesareia de Filipe, uma cidade a norte de Israel, construída, curiosamente, em honra a um deus grego, Deus Pan. Aliás, o nome dela nem era Cesareia de Filipe, o nome dela era Panias, em homenagem a esse mesmo Deus. Quando o Império Romano conquista essa cidade, o seu nome é mudado para Cesareia, em homenagem ao imperador César Augusto, César Cesareia. E depois Herodes acabou por oferecer essa cidade ao seu filho Filipe, e daí se chamar Cesareia de Filipe. Por quê? Porque existia uma Cesareia marítima, onde Paulo esteve preso durante 2 anos. Os irmãos que conhecem Bíblia sabem. Curioso que essa cidade que foi consagrada a um falso Deus, que era conhecido como o Deus dos rebanhos. E é precisamente nessa cidade que foi consagrada ao suposto Deus dos rebanhos que Jesus faz uma das afirmações mais marcantes de todo o seu ministério, declarando ser ele o verdadeiro Deus que guarda o seu rebanho. E quando diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, você tem que ter essa consciência que Deus guarda aqueles que são seus. Deus guarda a igreja do Senhor. Deus guarda as suas ovelhas. Nós não podemos ter dúvida disso. Aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, ninguém pode nos roubar, ninguém pode nos tirar. Esse momento que nós tivemos aqui na presença do Senhor, não há ninguém que possa tirar isso de nós. A sua presença, ninguém pode roubar. O seu amor, ninguém pode nos privar dele. A palavra do Senhor diz, Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39, Paulo diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte e nem a vida, atenção meus irmãos a essa palavra, nem a morte e nem a vida, e nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, tenha essa confiança na sua vida, tenha essa convicção que ninguém te separa do amor de Deus. E nós não esquecemos disso. O diabo, ele tirou tudo de Jó. Mas Jó mesmo assim, ele dizia assim: porque eu sei que o meu Redentor
vive e por fim se levantará sobre a terra. E foi nesta cidade que Jesus deixou bem claro a sua verdadeira missão, a verdadeira dimensão da sua missão. E Deus tinha revelado isso a Pedro. E Jesus perguntou aos seus discípulos, verso 13, Mateus capítulo 6, você que tem a sua Bíblia aberta, aliás, é sempre bom manter a Bíblia aberta, porque só nós praticamente só pregamos positivo, então mantenha a Bíblia aberta, Mateus capítulo 6, verso 13, e ele perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uma pergunta pertinente. Ele tinha acabado de multiplicar 5 pães, 2 peixinhos para 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Podemos pôr aqui umas 15.000 pessoas à vontade. Basta nós olharmos aqui para a igreja e vemos quem está em primazia. Se são os homens, são as mulheres. Então, se pensa, se são 5.000 homens, muito mais mulheres e crianças certamente haveria ali. E ele faz uma pergunta, ele diz assim, olha, vocês sabem quem eu sou verdadeiramente? Será que as pessoas que eu fiz esses milagres, as pessoas que eu multipliquei esse pão e esse, será que eles me conhecem verdadeiramente? Ou será que vocês só conhecem aquilo que eu estou fazendo? Porque essa é uma pergunta que nós podemos fazer. Porque talvez para alguns de nós, o nosso conhecimento de Jesus pode estar restrito àquilo que Ele faz na nossa vida. E eu sei que Ele faz muita coisa na nossa vida. Talvez você pode não reconhecer isso. Mas o Senhor Jesus te dá trabalho, te deu uma família, te dá saúde, Ele te dá um lugar para congregar que muitos não têm. Nós damos como garantido o podermos estar na igreja do Senhor. Mas há muitos irmãos nossos que não podem fazer isso, ou ao fazer isso, eles arriscam entrar alguém com uma G13 e metralhar todo mundo. Isso é uma realidade em muitos países, né? Em pelo menos 50 países. Pensa que é muito mais do que nós pensamos, né? Em que pregar o Evangelho, estar reunido em nome do Senhor, pode significar morte, e se não for morte é a prisão com trabalho forçado até morrer de cansaço. E Ele nos dá esse privilégio, e nós sabemos que tudo vem do Senhor. Mas Jesus, Ele queria ir mais profundo com esse povo aqui. Assim como Ele quer ir conosco também. Ele quer ter a certeza que nós entendemos mesmo quem é que Ele é. E Ele começa perguntando o que é que os outros dizem dEle. Eu estava pensando nessa passagem, será que nós sabemos o que é que as pessoas dizem de Jesus? Né? Será que você já fez essa pergunta a alguém que não é cristão? O que é que você pensa de Jesus? Ontem eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta a uma pessoa. E ela disse assim, para mim Jesus é um programa como ir ao cinema. Ela usou exatamente esse exemplo, né? Mas reconhecia que Jesus era alguém importante, né? E assim como naquele dia as respostas foram muito diversas. Mateus capítulo 16, no verso 14, diz assim, olha, eles responderam, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, Jeremias e algum dos profetas. Por que as pessoas diziam isso? Porque às vezes pode não fazer muito sentido, mas calma aí, mas João Batista ok, porque naquela altura não tinha redes sociais, então as pessoas não, hoje a gente sabe a cara do presidente da República, a cara do presidente da China, não sei se tem presidente ou não, a gente sabe essas coisas todas, que a gente tem a rede social, a gente vê a foto das pessoas. Naquela altura não era assim. Então, confundir com João Batista, talvez poderia ser uma coisa mais ou menos razoável, né? Será que esse que é o João Batista que todo mundo está falando, que está chamando os religiosos de raça de víboras por aí? Porque certamente era famosa a pregação de João Batista, né? Agora, eles falavam também Elias e outros profetas, mas calma aí, Elias já tinha sido 400, 500 anos antes. Pensa assim, calma aí, que conversa é essa aí? Eles não reconheciam realmente, havia uma promessa de que Elias voltaria. Mas não que o próprio Elias voltaria, que alguém viria com o espírito de Elias. Por isso que eles fazem essa questão, alguns dizem que você é Elias. Eles não reconheceram que João Batista era o Elias prometido. Não que ele era o Elias reencarnado, como houve uma irmã que me perguntou ainda essa semana, se João Batista era o Elias encarnado, mas não que ele era o Elias encarnado, mas porque como o próprio Deus disse ao pai de João Batista, Zacarias, ele disse assim, ele andará no espírito de Elias, converter o coração dos pais aos filhos, assim como a profecia em Malaquias decretava isso.
eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Então João Batista, ele vinha na mesma ousadia, na mesmo modus operandi que Elias. Eles até vestiam o mesmo tipo de roupa, né? Pregavam no deserto, né? Tinha uma pregação de arrependimento muito dura. Eles confrontavam os religiosos, confrontavam homens importantes, como a gente sabe que João Batista fez, e lhe custou a cabeça, e Elias também fez, confrontando Acabe, o rei de Israel, e a sua esposa Jezabel. Então, vemos que João Batista tinha essa mesma ousadia que Elias. E João Batista, o último grande profeta do Antigo Testamento, né? Aí você pode me perguntar, mas ele está no Novo, mas ele pertence à Antiga Aliança. Mas ao mesmo tempo que ele é o último grande profeta do Antigo Testamento, ele também é o primeiro profeta da Nova Aliança. E ele foi alguém muito importante, e talvez por essa razão, porque o próprio Jesus diz assim, olha, nunca houve ninguém como João Batista. Colocou João Batista acima do próprio Elias. Então talvez por essa importância as pessoas pudessem questionar, será que é João Batista? Será que é Elias? Né? E a nossa perspectiva hoje em relação a Jesus talvez não seja muito diferente. Eu não digo a nossa que somos cristãos, ou talvez alguns aqui menos cristãos, mas a visão do mundo em relação a Jesus pode não ser muito diferente daquela altura, porque nós pensamos, e quase todo mundo, ele acha e pensa que realmente Jesus era um profeta, assim como esses também falavam, um dos profetas, talvez Elias, João Batista, e alguém que falou as palavras de Deus, e é uma verdade, Jesus falou as palavras de Deus, Jesus não falou as suas palavras, ele mesmo afirma isso, eu falo as palavras que o meu Pai me enviou a falar, é o que ele diz lá em João 12:49, alguém que deixou mandamentos para cumprir, assim como Moisés, que também era um profeta, e também é verdade, porque ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Talvez as pessoas pensam que ele possa ser alguém que lutou contra a hipocrisia religiosa, também é uma verdade, assim como Elias fez, e se teve algo que Jesus fez, foi criticar os religiosos, criticar a hipocrisia religiosa, né? Alguém que pregou uma mensagem de misericórdia, também é verdade, ele também pregou uma mensagem de misericórdia, né? Quando uma mulher apanhada em adultério flagrante, né? Imagina aquela mulher, né? O ato, pensa na cena, né? E aquilo para aquela mulher ali significava morte por apedrejamento. E eles vão ter com ele e dizem assim, olha, nós pegamos essa mulher em adultério e na lei de Moisés nós temos que apedrejá-la. E o que é que o Senhor Jesus fala? Ele diz assim, olha, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aí começa a sair um por um, dos mais velhos aos mais novos, e ele levanta a cabeça, olha, onde é que estão os teus acusadores? Foram embora, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Então vemos como ele agia com misericórdia, como ele agia com amor, como ele fez na cruz, sendo humilhado, cuspido, as pessoas passavam por ele abanando a cabeça, isso era uma ofensa. Se alguém passasse, até hoje a gente não gosta, né? Se alguém olhar para nós e abanar a cabeça, a gente já fica pensando, o que é que ele está a pensar de mim, né? Mas naquela altura era muito mais, se hoje é grave, naquela altura era muito mais grave. Era muito mais grave. E as pessoas passavam por ele e abanavam a cabeça, e cuspiam, e zombravam. Olha, é Deus, se é Deus, sai daí. Então queremos ver se é Deus, colocando a prova se ele realmente era aquilo que dizia ou não. Mas o que é que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele era a personificação desse amor de Deus, e o amor é manifesto naquilo que nós fazemos, dizemos e agimos, né? Alguns podem ver Jesus como um curandeiro, porque ele curava pessoas, ele fazia milagres, e todas essas características que as pessoas identificam em Jesus, mesmo que não estejam numa igreja, e mesmo que às vezes não conheçam sua palavra, isso é tudo verdade, isso é tudo verdade, isso não é uma visão errada de Jesus. Porém, nada disso o faz diferente de muitos outros que vieram antes dele ou depois dele. Porque muitos que vieram antes dele curaram. Muitos que vieram antes dele também falaram palavras de Deus. Muitos que vieram antes dele também fizeram milagres, também ressuscitaram pessoas. E depois dele também aconteceu. Então, essa crença popular em Jesus está dentro de um conceito natural e terreno. Está baseado naquilo que Jesus fez,
durante o seu ministério evangelístico. Naquilo que ele fez pelas pessoas a nível terreno, a nível material, a nível físico. E é por isso que esse tipo de crença, ainda que não seja uma mentira, não tem impacto na vida das pessoas. Não tem nenhum impacto na vida das pessoas. Saber isso que eu falei agora, isso não muda em nada ninguém. Porque o benefício maior que Jesus fez por nós não foi algo natural, nem terreno, mas é algo espiritual e é eterno. E se eu conheço Cristo só por aquilo que Ele fez nesta terra, então eu conheço uma série de outras pessoas que fizeram o mesmo. As mesmas ações. Houve outros que foram crucificados. Houve outros que foram cuspidos. Houve outros que foram zombados. Houve outros que curaram. Houve outros que falaram a palavra de Deus. E muitos de nós não entendemos, como nós vemos só a parte natural e não conseguimos discernir o que é espiritual que Deus fez por nós. E muitos não conseguimos fazer isso. Mas Paulo, ele já dizia, 1 Coríntios capítulo 2, versos 13 e 14, ele diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porquê é que muitos não entendemos o que é que Jesus Cristo fez a nível espiritual? Porque nós somos carnais, porque nós somos naturais. E o que Cristo fez por nós é espiritual. E nós só entenderemos isso na plenitude se nós sairmos do plano natural e terreno e passarmos para o plano espiritual e eterno. Muitos de nós não entendemos isso. As pessoas olham para Jesus somente com os olhos carnais, somente com os olhos na perspectiva material e terrena. Mas o desejo de Jesus aqui é que eles entendessem mais além. E é o mesmo que Ele deseja para nós. O desejo de Jesus é que nós deixemos o plano terreno e entremos no plano espiritual. Porque o plano espiritual é onde estão as bênçãos do Senhor. Talvez você está na igreja e ouve a palavra, mas você não consegue contemplar as bênçãos do Senhor. Porque você está num plano terreno, material. E não é aí que Deus te abençoa. Efésios capítulo 1, verso 13. Bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com algumas bênçãos. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então as nossas bênçãos são espirituais. Porque você agora é espiritual. Se você recebeu o Senhor Jesus, o que Ele fez em ti foi transformar-te num ser espiritual. Que a humanidade deixou de ser desde Adão. Desde Adão ele deixou de ser espiritual. E quando eu reconheço o Senhor como meu Salvador e meu Senhor, eu passo e eu me torno um ser espiritual novamente. Agora você é um ser espiritual e não material, natural. Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha onde é que tu estás sentado aqui fisicamente. Fisicamente nós estamos aqui, eu estou em pé, vocês estão sentados, os irmãos estão em pé lá na frente. Mas espiritualmente falando, nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. E isso só se vê com os olhos espirituais. Você não vai ver isso com os olhos naturais. O trono é espiritual. O trono não é terreno, não é trono de homens. O trono é o trono do próprio Deus. Mas como assim, pastor? Eu vou me sentar no trono do próprio Deus? Sim. Você vai sentar no trono do próprio Deus. Pensa no trono do próprio Deus que Isaías viu, contemplou. Isaías capítulo 6. Você vai estar sentado lá. Que heresia é essa? Não, de maneira nenhuma. Apocalipse 3:20. Nós gostamos muito da passagem. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas o texto continua. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. E assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.
Então nós, como igreja, nós temos que abrir os olhos para esta realidade espiritual. E quando nós abrimos os olhos para essa realidade espiritual, irmãos, nada mais neste mundo te consegue seduzir. Porque nada pode competir com aquilo que Deus já preparou para ti. O que é que pode competir com o trono de Deus? Será que há algum outro lugar melhor do que esse para nós? Agora, como nós não entendemos e não vemos por essa perspectiva espiritual, nós não valorizamos aquilo que Deus tem para nós. E quando nós vivemos no natural, nós nunca conseguiremos entender o espiritual. O natural, ele anda por vista. Ele tem que ver para crer. O espiritual, ele anda por fé. Ele não vê, mas ele crê. Porque ele sabe que ele tem um Deus, ele tem uma palavra, ele tem uma promessa. E o Deus que é fiel para fazer a promessa, é fiel para cumprir a promessa na vida dele. Mas isso a gente alcança pelos olhos espirituais. O homem natural busca as coisas deste mundo. O homem espiritual busca as coisas do céu, porque as deste mundo Deus dá de bandeja. A palavra do Senhor diz, olha, aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Cansados, né? Queremos dormir mais um pouco. Vamos dormir muito então. Vamos fazer a nossa parte também. Mas o Senhor, Ele dá realmente, Ele sustenta realmente os seus. O homem natural confia em si mesmo, confia na sua própria capacidade. O homem espiritual coloca toda a sua confiança no Senhor. Irmão, se eu fosse olhar para mim, não estava aqui não. Nem pensar. Aí isso é fichinho, o pastor pregar 1 hora. Não. Se eu fosse confiar na minha capacidade, eu não estava aqui. Eu arrumava uma pessoa diferente para pregar todo o culto. Mas eu confio naquele que me chamou. Eu confio naquele que me colocou nesse lugar. E tenho uma responsabilidade sobre a minha vida. Então eu não confio em mim, porque eu não tenho nada para dar. Agora a palavra tem tudo o que eu preciso. Que tipo de pessoas nós estamos sendo? Pessoas naturais, terrenas e humanas, ou vivendo as coisas nessa nova perspectiva que o próprio Senhor já nos deu essa possibilidade. Porque se a perspectiva que você tem de Jesus é meramente humana e natural, essa perspectiva nunca vai produzir fruto na sua vida. E é por isso que tem gente que não muda. Quantos nós não sabemos? Pessoas que estão na igreja anos e anos e anos e não muda. Não muda. Não avança. Não estou a falar profissionalmente. Não, essas coisas, esqueça isso aí. Esqueça isso aí, mas não avança espiritualmente. Não deixa de ser carnal. Não deixa de ser dodói, não deixa de ser casca-de-ovo, não deixa de ser mimimi. A pessoa não avança porque ela não vê as coisas com os olhos do Senhor. E as pessoas vêm para a igreja e veem Jesus como um guru. Como aquele que vai me dar a solução para a minha vida profissional, que vai dar a solução, por exemplo, para a minha empresa. Né? Não, tem formação para isso aí. Faça formação, não precisa. Jesus pode fazer tudo, pode, mas não é isso, não é o propósito dele. Não é o propósito do Senhor. Jesus vai me dar o marido dos sonhos, né? A esposa dos sonhos. Mas os sonhos dele são diferentes dos teus. Então a pessoa que ela apresenta para ti, você nunca vai querer. Você não está em sintonia. E anda ali, quebra a cara. É a pessoa que era um guru. Vê Jesus como um curandeiro. Porque procura Jesus só quando está doente. Mas quando está tudo bem, esquece, não lembra mais dele. Vê em Jesus como uma filosofia. Vamos viver em paz, vamos viver em amor para todo mundo, paz e amor e está tudo bem. Essa pessoa que me dizia que a igreja era um programa de fim de semana, como ir ao cinema, ela falava isso mesmo, eu vivo em paz com todo mundo e pratico o amor e está tudo bem. E eu falei para ela, você vai para o inferno sendo uma ótima pessoa. Que desperdício. Eu falei assim, que desperdício. Porque se você estivesse aí num mundão pecando, enchendo a cara, participando dos prazeres desta vida, você ia para o inferno do mesmo jeito, você aproveitava mais esse mundão. Mas se você nem aproveita esse mundão, nem você vai para o céu. Porque acha que o amor e as boas obras vão salvar alguém, como se isso alguma vez tivesse salvo alguém.
Então vê Jesus como essa filosofia que eu tenho que seguir. Vê Jesus como alguém que foi iluminado com sabedoria fora do normal. E é verdade, Jesus foi iluminado com sabedoria fora do normal. Eu fiz algumas formações na área do coaching, não porque eu queria dar coaching, porque eu geria uma empresa. E eu fiz uma das formações que eu fiz era uma formação somente isso para vendas. Para vendas, mais diversos tipos de vendas, desde imóveis a carros, a outro tipo de coisas. E era uma formação totalmente inspirada nos ensinos de Jesus. Totalmente inspirada. Mas quem dava a formação era um ateu. Ele era ateu, mas a formação que ele estava a dar era totalmente inspirada em Jesus. Ele falava de Jesus, mas ele usava aquilo porque Jesus realmente foi uma pessoa sábia, iluminada. Só que ele não cria no Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, como Pedro apresenta ele aqui. Então tem pessoas que usam Jesus dessas maneiras. E todas as maneiras de ver Jesus, por exemplo, essas maneiras de ver Jesus, por exemplo, nós temos o islamismo. O islamismo acredita que Jesus vai voltar e que vai derrotar o anticristo. Vocês sabiam disso? O islamismo acredita nisso aí. Ele acredita que Jesus é o Messias e acredita na missão terrena de Jesus. Mas para cumprir uma missão terrena, meus irmãos, Deus podia ter chamado e levantado qualquer um. Não precisava ter sido Jesus. Mas para cumprir o seu propósito espiritual, somente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas nisso eles não acreditam. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas acreditam que é o Messias, que há de voltar e que há de libertar o mundo do anticristo. Olha que curioso isso aí. Como muitos cristãos de hoje acreditam e conhecem Jesus, o Messias de Israel, na sua missão terrena, o Jesus visto pelos olhos da religião, o Jesus histórico, mas esse tipo de crença, meus irmãos, não satisfaz Jesus em nada. Por isso que Jesus nos chama hoje a sair do plano natural e passar para o plano espiritual. Gálatas 5:25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quantos crentes carnais no nosso meio, preocupados com o seu estatuto, o que é que vão pensar de mim, agora perdi credibilidade, agora isso, agora aquilo, preocupados com vaidades, preocupados com prazeres. Mas Jesus, Ele nos convida a algo mais profundo e muito maior do que isso, porque o que é carnal é terreno e passageiro, e o que é espiritual é eterno. Paulo já diz isso em 2 Coríntios capítulo 4, e Jesus estava querendo levar os discípulos para uma realidade espiritual. E ele vira-se para os discípulos e diz: ok, tudo bem, lá fora pensam assim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, tudo bem, mas e vocês? Verso 15. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu sei que os outros falam de mim. Agora vocês fazem parte do meu grupo de intimidade. Vocês são aqueles que ouvem as minhas palavras. Vocês são aqueles que sentam à mesa comigo. Vocês são aqueles que têm comunhão comigo. O que é que nós, como igreja, porque ali era o princípio da igreja, os discípulos de Jesus, o que é que nós, como igreja, estamos a dizer que Jesus é? Como é que nós estamos a apresentar Jesus nas nossas jornadas evangelísticas? Estamos a apresentar Jesus como a solução de todos os nossos problemas, é isso? Vem para Jesus e Ele vai resolver tudo na tua vida? É assim que nós estamos a apresentar Jesus? Talvez você já disse isso a alguém. Mas onde é que na Bíblia fala isso? Eu não lembro de ver na Bíblia que Jesus vai resolver todos os meus problemas. Porque aí você aceita Jesus, mas aquela dívida lá no banco, ela continua lá, né? Que chatice. Era bom que Ele limpasse o teu nome. Era bom que pagasse a casa, né? Teve um testemunho, né? Um testemunho. Que o cara comprou um lencinho ungido na igreja, foi lá no banco, passou o lencinho na porta do banco e no dia seguinte diz que a dívida foi perdoada. Só se foi Satanás. Porque esse tipo de coisa aí não tem base aí. E as pessoas às vezes acham que isso vai acontecer, né? Eu venho para Jesus e acabou. Não vai ter mais problemas, né? Mas você vem para Jesus e parece que tudo fica mais difícil, né?
Porque agora eu já não luto com o meu irmão. Agora eu já não luto com o meu irmão. Agora o meu problema já não é o meu colega de trabalho, porque eu só estou com ele algumas horas por dia. Agora o meu problema, quando eu recebo Jesus, sou eu mesmo. E como é difícil eu separar-me de mim mesmo, né? Porque o eu mesmo está comigo 24 horas por dia. Ele sonha comigo, inclusive. Então a coisa fica muito mais complicada para quando nós vimos para Jesus, porque o nosso problema, se eu me converti realmente, o meu problema deixou de ser o meu próximo, e o meu problema agora sou eu. E eu agora tenho que lutar contra mim mesmo. Eu venho para Jesus, mas o meu marido às vezes continua sendo aquela bênção. A minha esposa às vezes continua sendo aquela bênção. O meu filho muitas vezes continua dando trabalho. E Jesus, ele nos deu uma palavra de ânimo muito forte. João 16:33. Eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. A minha paz está em quem? Em Jesus. Mas no mundo passareis por aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E olha o que é que Paulo diz assim, olha. 2 Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então nós estamos a enganar o povo quando a gente diz, olha, vem para Jesus, todos os teus problemas vão ser resolvidos. O principal problema vai ser resolvido, mas não todos os problemas. Mas o principal vai ser, e eu não posso enganar os irmãos. Talvez você já ouviu, olha, vem para Jesus que Ele vai te fazer próspero financeiramente. Né? Porque o pastor falou que se eu der o meu dízimo, vai repreender o devorador e todas essas fantochadas que os pastores inventam por aí. Né? Mas a palavra diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas o pastor diz que Deus vai, a semente vai, como é que é? 1 por 30, 1 para 60 e 1 para 100, vai multiplicar. Não, a semente que multiplica 30, 60 e 100 é a semente da palavra, não é a semente do dinheiro, é só ler o texto. Então o que eu planto na palavra, sim, isso dá 30, 60 e 100. O que eu planto com o meu dízimo pode dar como pode não dar. Então nós temos que ter consciência que o dízimo é uma demonstração de generosidade com Deus, de amor pela sua obra, como a Nayana falou, de gratidão. O dízimo nunca pode ser uma moeda de troca. Eu vou dar o meu dízimo porque eu preciso do milagre, eu preciso de uma revelação, eu preciso de um agir sobrenatural da minha vida, então eu vou dar tudo no altar. Primeiro que nem altar tem mais. Tem um púlpito que a gente comprou na Amazônia. Altar é o lugar onde sacrificava os animais. Era sangue para todo lado. A visão do altar, se a gente for imaginar a visão do altar, pensa, milhares de animais sendo degolados, sangue espirrando para todo lado. Nós temos isso aqui? Não tem. Então, primeiro que nem altar tem mais. Nem altar tem mais. Agora, se eu preciso de um milagre, se eu preciso de uma revelação, se eu preciso de um agir sobrenatural do Senhor, a palavra diz que eu tenho que orar e buscar de Deus. É isso que a palavra me ensina. Eu não vou criar um atalho, não, eu não quero orar muito, então eu vou dar aqui uma oferta para a igreja, pode ser que seja um atalho para Deus agir na minha vida. Não. Deus, Ele continua a operar do mesmo jeito. Clama-me, e eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. É assim que funciona o trabalhar de Deus na nossa vida, não é pagando. Não é pagando. Ainda que eu sou dizimista desde que me converti, desde 2011. Mas até hoje não fiquei rico. Mas eu faço pela minha fidelidade ao Senhor, porque eu tenho amor à obra dele. E não porque eu espero receber algo em troca lá na frente. Então muitas das vezes a gente prega coisas e diz coisas que não é a realidade do Senhor para a igreja. Não é assim que o Senhor quer ser apresentado. Não é isso. Agora, eu sei que se a minha generosidade for sincera, sinceramente Ele irá me recompensar, se for dentro da vontade dEle. Talvez você já ouviu assim, olha, vem para Jesus e Ele vai te curar. E, talvez hoje essa pregação está sendo uma desilusão para vocês, não? Vem para Jesus e Ele vai te curar. Pois é, mas e quando Jesus não cura? Irmãos, nós temos que bater uma real no Evangelho. E quando Jesus não cura? Você está desenganado pelos médicos, se converte a Cristo, cumpre todo o protocolo, né, que a gente inventou, né? Vai à igreja, dá o seu dízimo, essas coisas todas que o homem inventou, mas depois Deus não cura.
e a pessoa morre, o marido, a mãe, o pai, e morre. E depois? Jesus deixou de ser poderoso? Jesus deixou de ser Deus? Ele deixou de ser o médico dos médicos? Claro que não. Agora, nós continuamos acreditando no poder de Deus. Nós continuamos a orar por cura. Nós fazemos isso todos os dias às 5 da manhã. Todos os dias às 5 da manhã, quem está lá sabe, a gente ora por cura. Oramos pelo pai da Urana, que está com cancro, os irmãos conhecem. Oramos pelo Renato, pelo Rodrigo, pela mãe da irmã Lígia. Oro por pessoas que eu nem sei quem são, mas colocou lá, eu oro e peço e sei que Deus pode curar, lógico. Mas Deus vai curar se Ele quiser. Jesus nunca foi garantia de uma vida aqui nesta terra imune de problemas. E nós temos que ter consciência disso como Igreja de Cristo. Eu não quero te levar aqui em banho-maria. Eu quero que tu sejas um crente maduro. E não uma criancinha como aqueles de Corinto. Olha, eu queria vos dar comidinha boa, uma feijoada, vocês têm que ficar no leitinho com papa. Porque o que a igreja hoje está formando é crentes, crianças, infantis, e está mantendo a infantilidade deles. Por quê? Porque se eles forem crianças é mais fácil de eu controlar. Como é que a gente controla os nossos filhos? A Maria e o Simão, maravilha. Eu digo, fica aqui, acabou. Vai para cá, aqui na igreja às vezes é difícil. Mas eu levo comigo para casa, agora você fica aqui. E para onde eu estou, eles vão. Agora, quando é adulto, é mais complicado. Por isso que muitos não convém que os irmãos cresçam na fé. Convém que os irmãos continuem os bebezinhos na fé. Porque se tiver bebezinho na fé, vai sempre precisar do pastor para dar a mão. Sempre. E tem pastor que gosta disso, né? Tem pastor que gosta de ter domínio sobre as ovelhas. Mas as ovelhas não são do pastor. As ovelhas são de Cristo Jesus. Ele que é o nosso pastor. Então, claro que nós continuamos crendo, né? E eu acredito que todos esses exemplos que eu dei, resolução de problemas diversos, área financeira, saúde, eu acredito que Jesus pode fazer todas as coisas. E eu acredito, e quando eu digo isso parece que o pastor não tem fé, não é isso. Eu acredito que o Senhor pode agir em todas as áreas da nossa vida. Agora nós devemos apresentar Jesus por aquilo que Ele já fez na cruz e não por aquilo que Ele pode nos dar para além da vida eterna. Essa que tem que ser a nossa perspectiva correta de Jesus. E muitas das vezes as igrejas estão apresentando um Jesus que veio resolver todos os nossos problemas terrenos, um Jesus que está às nossas ordens, um Jesus que está preocupado com os nossos caprichos. E é por isso que Jesus quis ter a certeza que aqueles que iam dar seguimento à sua obra soubessem verdadeiramente quem é que Ele é. E por isso que Ele pergunta, e vocês? Lá fora é normal que não me conheçam. Lá fora é normal, eles não andam junto comigo, eles não ouvem a minha palavra, eles também não leem a Bíblia. Então lá fora é normal que não me conheçam. Agora, vocês, nós, a igreja do Senhor, tem que apresentar Jesus do jeito certo. E respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí esta afirmação é tão profunda espiritualmente, eu vou tentar entrar lá e quero que os irmãos entendam comigo. Israel ambicionava um Cristo. Ainda hoje eles estão à espera de um Cristo. Ainda hoje eles estão à espera de um Messias. E quando eu falo Cristo e Messias é a mesma coisa. Só por dizer que Cristo é um termo grego e Messias é um termo hebraico. Mas significa a mesma coisa. É um ungido, separado para uma missão. Aquele que viria da parte do Senhor para livrar Israel. Israel ambiciona isso até hoje. Israel esperava o cumprimento daquela promessa feita a Davi. Em 2 Samuel 7,16, em que Natã chega e diz assim, quando Davi decide fazer um templo para o Senhor, que Deus não tinha pedido, né? E Deus repreende, olha, mas quem tu pensas que é para fazer um templo para mim? A terra onde eu coloco os meus pés para descansar, você acha que és o quê? Eu tirei lá do curral das ovelhas, você quer fazer algo para mim? Olha como é que Deus fala com Davi. E nós às vezes queremos mandar em Deus, né? É tenso. Mas isso agradou a Deus. E Deus disse assim, ok, porque puseste no teu coração fazer isso e eu não te pedi, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. E o teu trono será estabelecido para sempre. Era isso que Israel esperava. Era isso que o povo queria. Alguém que esmagaria a cabeça dos seus inimigos. Mas eles não estavam pensando no diabo. Eles não estavam pensando no pecado. Eles pensavam em Roma.
alguém que viesse resolver os problemas do povo, alguém que livrasse do domínio dos romanos, alguém que restituísse o reino próspero, como nos tempos de Davi e Salomão, alguém que unisse o povo, que reunisse todos os dispersos de Israel. Era isso que Israel queria. À semelhança do que acontece connosco hoje, Israel queria um Messias para resolver os seus problemas terrenos. O termo Messias ou Cristo para Israel significava isso, um reinado aqui na terra. Era isso que eles queriam. Mas depois o Messias vem, mas o discurso dele não é terreno. E nunca foi terreno. E ele começa dizendo para um mestre da religião, uma pessoa respeitadíssima, seria talvez hoje um grande líder daí, um papa, não sei, talvez talvez Nicodemos era um mestre da religião. Não sei se seria o líder ou não, mas era um dos principais. E ele vira-se para esse homem e diz assim: olha, nós não podemos falar os dois. Nós não conseguimos falar os dois porque tu estás num plano terreno e eu estou num plano espiritual. Então tu queres falar comigo? Queres estar no meu nível? Tu tens que entrar no mundo espiritual. Tu tens que nascer da água e do Espírito. E quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos chega lá com toda a certeza do seu coração: eu sei que tu és mestre vindo de Deus. Ele veio com uma verdade. Jesus interrompe e ele não deixa nem falar mais nada. Olha, a gente estamos em níveis diferentes. E você quer comunicar comigo, você tem que passar para o meu nível. Mais à frente, depois de questionado sobre qual que era o lugar certo para a adoração, uma mulher samaritana pergunta: olha, existia o Monte Gerizim, existia o templo em Jerusalém, e havia uma disputa onde é que era o lugar certo para adorar. E Jerusalém era tipo o expoente máximo da religião judaica. E ela pergunta assim: olha, os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim, porque foi onde Moisés proclamou as bênçãos no Monte Gerizim, no Monte Nabal, as bênçãos de um lado, as maldições do outro, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. E Jesus vira-se e diz assim: olha, não é aqui e nem é em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Mais à frente, questionado sobre a sua autoridade pelos fariseus, que diziam assim: mas com que autoridade tu fazes estas coisas? Com que autoridade tu falas? Ele diz assim: olha, vocês são cá de baixo e eu sou lá de cima. A minha autoridade não é de homem, a minha autoridade é do próprio Deus. E quando ele dá instruções aos seus discípulos, o que é que ele diz? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele não diz assim: olha, eu vou chegar aqui para restaurar. Não, ele diz assim: eu vou preparar lugar para vocês lá, porque é lá que eu quero que vocês estejam comigo. E no final, quando questionado por Pilatos, ele diz assim: olha, Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? E Pilatos, sem saber, estava a cumprir uma parte do ritual judaico. Ele não sabia, mas ele estava a fazê-lo. Porque o cordeiro, ele tinha que ser observado antes de ir para o sacrifício. Aquele cordeiro lá do Egito, ele tinha que estar na casa do seu dono, tinha que comer à mesa com o seu dono, e ele tinha que ser observado para ver se ele não tinha defeito, porque ele não poderia ter um defeito. Se tivesse um defeito, ele não servia para o sacrifício. E Pilatos, sem saber, estava a cumprir parte do ritual. E ele olha para Jesus, faz essa pergunta: olha, és tu o rei dos judeus? E Jesus diz assim: olha, o meu reino, ele não é deste mundo. E Pilatos então assina a autenticidade, assim, diz assim: olha, não há nele defeito algum, está pronto para o sacrifício. Esse é o animal pronto para o sacrifício, como dizia o homem da casa lá em Êxodo capítulo 12. Então nós vemos que Israel ficou confuso. Eles esperavam um rei como Davi. Mas como assim? Um rei que nasce num estábulo de animais, numa manjedoura.
Um rei que chega montado num jumento. Cadê o cavalo branco? Cadê as carruagens? Cadê a parada? Não, num jumento. Um rei que diz a um discípulo seu que não tem nem onde encostar a cabeça. Cadê o palácio? Cadê o ouro desse rei? Um rei que lava os pés dos seus subordinados. Um rei que escolhe os menos instruídos, o ralé da sociedade, para ser os seus representantes. Como que alguém quer ser rei e diz às pessoas, olha, eu te curei, mas fica caladinho, não digas nada para ninguém. E os israelitas não entendiam. Eles não entendiam porque a sua perspectiva sobre o Messias, nada batia certo para eles. Porém, tudo estava se cumprindo. O problema é que o homem natural, ele não reconhece as coisas do Espírito, porque são loucura para eles. Assim como acontece comigo, assim como acontece contigo, assim como acontece conosco. O Senhor nos guarda, o Senhor está dirigindo a nossa vida, o Senhor perdoou o nosso pecado, o Senhor te resgatou do império das trevas, o Senhor está moldando o teu caráter, o Senhor está fazendo de ti uma nova criatura, te ensinando a viver, mas nós não estamos entendendo. E nós estamos murmurando, e nós estamos reclamando. Assim como aquele povo no deserto, Deus estava a cuidar deles, Deus estava a moldar aqueles 600 mil homens, que seriam talvez uns 3 milhões de pessoas, e estava a fazer deles uma nação, que há pouco tempo atrás eram escravos. E Deus estava a transformá-los numa nação, mas eles murmuravam, eles reclamavam com Deus. E assim como nós, Deus está a fazer de nós uma grande nação, um povo chamado, eleito, escolhido, sem mácula, sem defeito, sem mancha. É isso que Deus está a fazer em nós. E nós, muitas vezes, estamos reclamando. Nós nos esquecemos que não é o nosso propósito que interessa. Não é a nossa vontade que interessa. Não são os nossos planos que são bons, mas sim os dele sobre a nossa vida. Jeremias clamava por um povo condenado ao exílio na Babilônia. Um povo muito orgulhoso. Hoje houve uma irmã que me fez uma pergunta sobre esse texto. Romanos capítulo 3. Um povo muito orgulhoso. Não, nós temos os oráculos do Senhor. Deus fala conosco. Deus se revelou à humanidade através de nós. Então nós temos o templo. Nós temos a lei. Nós temos os profetas. Nós temos a arca da aliança. Nós temos o menorá. Nós temos os pães da proposição, nós temos o altar de incenso, nós somos o povo, a nós nada nos vai correr mal. E o povo era muito orgulhoso disso. Aí Deus vem e diz assim, olha, vocês vão ficar em cativeiro 70 anos. 70 anos vocês vão ficar no cativeiro. E Jeremias não entendia, não, mas como pode? Como pode? Nós somos o teu povo, como que a gente vai passar por isso? E Deus diz assim, olha, Jeremias capítulo 29, 11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que desejais. E Deus fala com Jeremias e diz assim, olha, vocês vão passar 70 anos lá, mas depois eu vou vos trazer de volta e vocês serão sarados. E me invocarão e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então muitas vezes, para que o Senhor possa te curar, Ele tem que te quebrar primeiro. Ele tem que te arrebentar todo, Ele tem que te moer. E se você não é maduro para entender que esse é o trabalho de Deus na sua vida, você vai estar trocando de amizade toda hora, você vai estar trocando de igreja toda hora, você vai estar trocando de marido toda hora, vai estar trocando. A sua vida é uma troca eterna e um dia troca essa vida pelo inferno. Vai ser só assim. Deus quer nos curar. E isso não é fácil. Agora, o homem espiritual, ele vive pela fé. O homem espiritual, ele discerne no trabalhar de Deus na sua vida. Ele discerne que aquilo que nós passamos é Deus nos moldando. Por isso que Tiago capítulo 1, verso 2 e 4 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de alegria, na brincadeira, não é Tiago? Tende por motivo de alegria passares por várias provações. Deve estar de brincadeira o Tiago. Mas Tiago era irmão de Jesus, ele sabia o que é que estava a falar.
Não qualquer aqui. Para já é um autor bíblico, então é inspirado pelo Espírito Santo. Mas era alguém que tinha intimidade com Jesus. Tende, por motivo de alegria, passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Abacuque ele fica pasmado. Eu falo assim, Deus, mas como que um povo pagão, um povo pecador, um povo pior do que nós, você vai usar esse povo para nos castigar? Aí Deus diz assim, olha, vai lá, escreve num outdoor, mas escreve bem grande, para que até quem passa a correr vai conseguir ler. Escreve lá, olha, o justo viverá pela fé. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Aí, Abacuque entendeu. E o que é que ele diz? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sendo arrebatadas do aprisco, os currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Porque a minha fé em Deus não está nas coisas que Ele pode fazer por mim. A minha fé está na salvação eterna que Ele me preparou. Jesus era o Cristo, porém a ideia que eles tinham de Cristo era uma ideia limitada ao povo de Israel. A ideia que eles tinham de Cristo é um rei terreno. E essa declaração de Pedro toma uma proporção completamente diferente. Porque ele diz assim, olha, tu és o Cristo. E se ele falasse só isso, nada de novo seria acrescentado. Mas ele continua e diz assim, o Filho do Deus vivo. E é essa afirmação que faz a diferença na declaração de Pedro. Quando Pedro fez essa afirmação, ele estava reconhecendo a nova abrangência da ação de Jesus como Messias. O descendente de Davi pela carne para reinar em Israel, mas o Filho unigênito do único Deus Todo-Poderoso para reinar sobre toda a terra e todo o céu. Mais do que um propósito restrito a um povo, mais do que um propósito restrito a uma nação, agora é algo que abrange toda a criação. Um reino que saiu da Palestina e que me alcançou a mim em Portugal, que alcançou o Juan no Brasil, que alcançou o nosso irmão Johnny no Peru, que alcançou o Antony aqui na França. Não é mais algo restrito a um lugar, não é mais algo restrito a uma nação. Agora é algo mundial, algo universal, porque Ele não é só o Filho de Davi, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E é essa abrangência deste reino que Pedro viu, mas ele viu com os olhos da carne? Não. Ele viu pelos olhos do Espírito. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, filho de Jonas, Barjonas em algumas traduções, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Deus abriu a visão de Pedro para que ele entendesse que o propósito do Senhor era muito maior do que Israel. Irmãos, o propósito do Senhor é um só povo. Esse povo não se chama Israel. Ore por Israel, mas não idolatre Israel. O povo, que é um propósito do Senhor, se chama Igreja. Efésios capítulo 2, verso 13. É longo o texto, mas eu tenho que ler até o 22. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, no qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que de dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a nós, que estavam longe, e a paz aos que estavam perto.
porque por ele temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, nós já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce, santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, você não é um plano B do Senhor. A igreja não é o plano B do Senhor. É porque Israel rejeitou, então Deus foi apanhado de surpresa e agora ele vai ter que arranjar um outro povo para o adorar. Não, não foi isso. Você não é. A igreja nunca foi um plano B do Senhor. Sempre foi o propósito do Senhor. Até porque ele chama Abraão, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e de ti farei uma grande nação. Até aqui tudo certo, estamos a falar de Israel. E te abençoarei e engrandecerei o seu nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava a falar de mim, ele estava a falar de você. Deus estava a falar de toda a humanidade que se perdeu num paraíso chamado Éden, mas que foi resgatada numa cruz chamada Calvário. E Jesus fez então uma das mais poderosas afirmações do cristianismo. E ele diz assim, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo aqui, essa verdade aqui, essa declaração de fé. O que Jesus está a dizer, irmãos, só mais um pouco de atenção. Os músicos vão subir, mas não se deixe distrair. Ainda não acabou a mensagem. Jesus está dizendo aqui, essa verdade de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa verdade, essa declaração de fé, tem que ser o fundamento, tem que ser o alicerce, tem que ser a rocha sobre a qual vocês devem estar firmados. Em Jesus, o Filho de Deus vivo. Pedro teve a visão do verdadeiro propósito. Um povo santo, um povo consagrado, um povo de toda a língua, tribo e nação, um povo escolhido para anunciar esta declaração de fé, que Jesus não só é o Cristo, mas Ele é o Filho do Deus vivo. Um povo que aqui era chamado pela primeira vez de igreja. Não mais um Deus tribal, não mais um Deus só para Israel, mas um Senhor, a qual um dia, irmão, presta atenção a isso, um dia, eu não sei se você acredita no Senhor ou não, eu não sei se você já entregou a sua vida ao Senhor ou não. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, verso 9, que eu devo confessar o Senhor com a minha língua e crer no meu coração. Eu não sei se todos já fizeram isso. Agora, uma coisa você pode ter a certeza, independentemente da sua decisão, um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O propósito de Deus é muito mais abrangente do que aquilo que nós pensamos. Nós cremos num Deus dos evangélicos. Nós cremos num Deus que tem como único objetivo a nossa satisfação pessoal. Nós cremos num Deus em que nós somos o centro de tudo o que Ele faz, mas não é isso. Deus é Deus de toda a terra. A palavra do Senhor diz que ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, e o mundo e os que nele habitam. Ele é Deus. E a sua igreja são aqueles que guardam essa declaração, este fundamento, e constroem a sua vida espiritual nesse alicerce. Jesus
é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqueles que vivem segundo essa afirmação, o Senhor diz que serão guardados. O Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E serão guardados para aquele grande dia que nós já falamos hoje. Esse mesmo Cristo, esse mesmo Filho do Deus vivo, virá buscar o seu povo. E nada, irmão, irmã, nada te pode impedir de subir. Nada. Podem matar os teus sonhos, podem tirar tudo de nós, podem tirar a tua própria vida, podem reduzir o teu corpo a cinzas, podem fazer tudo isso. Mas Paulo diz assim, olha, eu quero vos contar um mistério. Eu quero contar um mistério para a igreja. Paulo diz isso. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, podem te matar, podem reduzir o teu corpo às cinzas. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, você vai subir junto com a sua igreja. Você será ressuscitado, você será glorificado e você será elevado aos céus para estar com o Senhor Jesus, e para estar com o Senhor Jesus não por pouco tempo, mas para toda a eternidade. E não só estar lá e observando o que Jesus está fazendo. A palavra diz que nós vamos reinar com Jesus, sentar no trono com Jesus. Irmãos, eu não sei como tem sido a tua visão. Talvez você está olhando muito com uma visão carnal, com uma visão terrena, com uma visão baseada nas suas dificuldades e necessidades materiais. Mas lembre-se daquilo que Jesus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus, Ele sustenta a sua igreja. Jesus, Ele sustenta. Agora, não deixes que essas coisas terrenas e materiais tapem a tua visão espiritual para aquilo que Deus tem para a tua vida. Vamos louvar o Senhor. Jesus Cristo é um propósito universal. Jesus, para todo homem, para toda mulher, seja o centro, para toda a criatura. E Ele morreu. minha fonte, minha luz, Jesus. Ele morreu numa cruz para nos salvar. Ele morreu numa cruz para que a gente pudesse ter comunhão com Ele. Foi isso que Ele fez. Seja o centro. A obra dele não foi para resolver os teus problemas nesta terra, ainda que Ele possa fazer isso. A obra dele foi para te dar uma eternidade junto com Ele na glória com o seu Pai. Essa tem que ser a tua motivação. Quando tu recebes o Senhor como teu Salvador, como teu Senhor, te arrependes dos teus pecados, tu fazes isso porque sabes que estás debaixo de uma condenação eterna. Porque os teus feitos, aquilo que tu fazes, aquilo que tu pensas, aquilo que tu dizes, a maneira de tu agires, vai te levar para o inferno. Mas em Jesus, Deus olha para nós e Ele já não vê o Antônio pecador. Ele já não vê o Antônio miserável homem que eu sou. Ele já não vê o Antônio falho, fraco, limitado, não. Ele olha para o Antônio e ele vê o sangue de Cristo sobre a minha vida. E esse sangue de Cristo me faz digno para estar com Ele eternamente. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Em meu ser, seja o vento
a soprar.